Evangelista Tiago Rosa, chegamos aqui à lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. Muito bem, a condição dos gentios sem Deus. Lembrando a todos os irmãos que esse trimestre nós estamos tendo quase que um estudo expositivo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. É uma carta muito breve, muito curta, são apenas 6 capítulos, e se você observar pelos textos das leituras bíblicas em classe, feitas desde a primeira lição até essa de hoje, você vai perceber que os textos estão na sequência. E esses textos bíblicos que estão na nossa leitura bíblica em classe da nossa revista de adultos, editora CPAD, eles estão sendo estudados, esmiuçados em cada um dos tópicos da nossa lição. Observe que hoje nós estaremos aqui nos detendo no capítulo 2, segundo capítulo da carta de Paulo aos Efésios, versículos 11 e 12. Aí veio também um texto adicional, complementar, que é o texto de Romanos, capítulo 4, versículos 12 a 14, onde Paulo também fala da condição dos gentios. E você que não tem a revista em casa, eu peço-lhe a bondade de você se servir da sua Bíblia, para que você faça como os crentes bereanos, quando ouviam a comitiva do apóstolo Paulo pregar a palavra de Deus lá em Bereia. A Bíblia diz que os bereanos conferiam nas escrituras todos os dias, para ver se aquilo que o apóstolo Paulo e seus companheiros pregavam correspondiam com o texto sagrado. Nós não queremos pedir nada menos que isso a você aqui hoje, que você se sirva da sua Bíblia, seja qual for a que você tem em mãos, e acompanhe a exposição do texto, conferindo as escrituras com as escrituras. Nós temos o nosso objetivo geral da nossa lição de hoje, que é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. E os 3 objetivos específicos submetidos a esse objetivo geral, e se você observar, cada um dos 3 objetivos específicos correspondem a um dos tópicos da nossa lição. Por exemplo, no primeiro tópico nós estudaremos o conceito espiritual da circuncisão e da incircuncisão. No segundo tópico, nós vamos explicitar ou expor a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E no último tópico, finalizando o estudo da lição, nós vamos afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Então, essa lição de hoje, pastor Elton John e irmão Reinaldo, ela vem para falar da nossa posição de outrora. Qual era o nosso estado anterior à conversão, à regeneração? E você deve já se perguntar, mas é importante estudarmos isso? Nós não já somos crentes, não já somos salvos, não já estamos do outro lado do muro? Não já estamos do lado de cá, não já atravessamos a ponte, cruzando a cruz de Cristo Jesus no Calvário? O que quer a gente agora olhar no retrovisor da história para relermos a nossa condição anterior à conversão? Sim, é importante estudarmos isso por 2 razões pelo menos. Primeiro é porque tudo que está na Bíblia tem que ser estudado. Não há absolutamente nenhum texto da Bíblia Sagrada que não mereça ser objeto de nossa atenção, de nosso apreço, de nosso estudo com afinco. E uma segunda razão, pastor Elton João e irmão Reinaldo, penso eu, para o estudo desta lição sobre a condição dos gentios anterior à fé, é para que nós valorizemos mais a posição que agora estamos. É para que nós percebamos os privilégios que agora gozamos em Cristo Jesus. O que o autor da carta aos Hebreus vai chamar de esta tão grande salvação. Então é importante nós mensurarmos um pouco de onde Cristo nos tirou, aonde Ele nos colocou, onde estávamos e para onde nos encaminhávamos, e agora onde estamos em Cristo e agora para onde vamos, né? Então, a lição de hoje, nós vamos ali usar o retrovisor da história, através da palavra de Deus, para pensarmos e refletirmos, porque a escola é para refletir, né? É para propor o pensamento. Nós vamos refletir sobre o nosso estado
anterior. Aí na próxima lição, a lição 7, nós vamos estudar a nossa nova posição que agora estamos, que é a posição de reconciliados com Deus em Cristo Jesus. E aí eu peço aos irmãos que nos acompanham, se os irmãos tiverem alguma dúvida sobre os pontos que vamos colocando aqui, você já pode ir registrando aí a sua pergunta, a sua dúvida, com muita honestidade, não para provocar um mero debate, polêmica, que a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para servir o povo de Deus. Se você tiver uma dúvida sincera, compartilhe aí, os nossos irmãos estão aqui, pastor Elton João, irmão Rinaldo, eles vão conferir a sua pergunta, vão trazer para nós, e eu quero dizer que eles podem ficar à vontade para intervir em qualquer momento, não só para apresentar dúvidas, mas também para fazer algum acréscimo, alguma ponderação que julgarem importante, tá bom? Então a gente pode seguir, pastor? Pode seguir, meu. Fica à vontade. Amém. Então vamos lá. No nosso primeiro tópico, nós temos aí, chamados incircuncisão. Foi exatamente o que o apóstolo Paulo diz no primeiro versículo da nossa leitura bíblica em classe, Efésios 2:11. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, para acompanhar esse estudo. No versículo 11 de Efésios 2, Paulo diz: portanto, lembrai-vos, olha aí, o lembrar, o rememorar, é Paulo quem está nos convidando a trazermos à lembrança nossa posição de outrora. Lembrai-vos de que vós, noutro tempo, anterior à conversão, éreis gentios na carne. E aí eu preciso, antes mesmo de falar do conceito de circuncisão, que é o primeiro ponto do primeiro tópico da lição, eu preciso já conceituar o que é gentio. Gentio aqui não tem a ver com gentileza, né? Fulano é muito gentil, né? No sentido de ser muito prestativo, muito generoso. Esse gentil aí, enquanto adjetivo, ele é gentil com L no final. Mas esse gentil aqui é gentil com O, observe na sua Bíblia aí. Então não tem a ver com uma pessoa respeitosa, generosa, prestativa, não. Gentil, na Bíblia Sagrada, na linguagem teológica, diz respeito a todos aqueles que não são descendentes de Abraão e que, portanto, não fazem parte do pacto de Deus com a descendência de Abraão, com o povo de Israel, porque Israel é Jacó, que é neto de Abraão, né? Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, e de Jacó vieram os 12 cabeças, os 12 líderes das 12 tribos que constituem o povo de Israel. Então, gentil são todos aqueles, na linguagem bíblico-teológica, gentios são todos aqueles que não são descendentes, que não têm o sangue de Abraão, Isaac e Jacó correndo nas suas veias. Entretanto, esse termo gentil, ele é utilizado para referir-se à posição do não judeu e também não convertido a Cristo, porque agora convertido a Cristo, já não faz mais sentido essa expressão gentil para nós também. Ainda que nós não sejamos judeus na carne, nós também não somos mais gentios no sentido de sermos estrangeiros, forasteiros, não estarmos conectados a Deus por meio de nenhum pacto, de nenhuma aliança. Por quê? Porque nós agora somos crentes em Jesus Cristo e fazemos parte de um novo povo que Cristo Jesus criou nele, no seu sangue e no seu corpo dilacerado na cruz do Calvário. Que novo povo é esse? É a igreja do Senhor Jesus Cristo, constituído de todos aqueles que em todo mundo professam fé no seu nome, na sua pessoa. Então nós nem somos judeus, porque não somos descendentes de Abraão, a não ser que você seja e saiba disso, tenha certeza disso. E nós também não somos mais gentios, no sentido de sermos forasteiros, estrangeiros, porque, como diz o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, Pedro vai dizer que nós dantes não éramos povo, mas agora somos povo. Talvez até mais adiante a gente leia essa referência para provar isso na Bíblia Sagrada. Então, deixando claro, gentil, todo aquele que não faz parte da linhagem abraâmica e que também ainda não se converteu a Jesus Cristo. É a condição dos pecadores hoje perdidos, dos descrentes hoje no mundo. Então Paulo vai dizer: lembrai-vos que ereis gentios na carne e chamados incircuncisão
pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Vamos explicar isso baseando-nos justamente nos 4 pontos deste primeiro tópico. Tiago, Sim, só uma pergunta. Essa circuncisão, ainda hoje os gentis que não são convertidos, ainda praticam? Sim. E os convertidos também, ou só os não convertidos? Ainda hoje, essa é uma prática comum entre judeus. A prática da circuncisão, que nós vamos conceituar agora o que ela significa, ela ainda é praticada por judeus. Inclusive, há, lamentavelmente, cristãos apostatando da fé cristã, porque a circuncisão não é mais para nós. Não precisa. Não é, nunca foi. A circuncisão nunca foi para a igreja de Cristo. Nunca foi para os salvos em Cristo, os que professam fé em Cristo. Aí, falando da graça, né? Isso, aqueles que desde a cruz creem em Cristo e a Ele se juntam pela fé, estão dispensados desta marca na carne, desta marca no corpo, que é a circuncisão que estava destinada, determinada por Deus para os judeus, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e para os prosélitos, que fossem congregados à nação de Israel por meio da adesão à fé judaica. E aí deveriam cumprir todos os ritos, incluindo a circuncisão. Amém. Obrigado, Tiago. Mas o que é circuncisão? O primeiro ponto da nossa lição vai dizer, e eu peço ao nosso internauta permissão para ler o que diz o nosso comentarista, muito abalizado, o doutor Douglas Batista. Ele vai dizer: circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. E quando dizer que cirúrgica, não é necessariamente um ato feito apenas por cirurgiões profissionais, né? É cirúrgico porque tem a ver com a operação no corpo humano, né? Mas não necessariamente apenas cirurgiões profissionais realizam esse ato. E ele vai dizer: circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Se a gente voltar lá para Gênesis 10, queria até pedir a gentileza do nosso irmão Rinaldo, se ele puder ler para a gente, Gênesis 17, os versos 10 e 11. É quando Deus estabelece um pacto com Abraão, e no pacto de Deus com Abraão e todos os descendentes de Abraão que viriam, Deus estabelece esse sinal como um sinal físico de que todos estes descendentes de Abraão e agregados ao povo de Israel estavam também comprometidos com este pacto de Deus, com esta aliança de Deus marcada no prepúcio do órgão sexual masculino. A circuncisão, ela era feita apenas, obviamente, nos homens. Não existia circuncisão, embora existam aí alguns povos, né, que praticam esse tipo algum tipo de dilaceramento no corpo feminino, na mutilação, né, algum tipo de mutilação baseada em suas crendices, suas religiões, etc., mas isso não era o que Deus prescreveu para o povo hebreu. Para o povo hebreu, apenas os homens é que estavam submetidos a esse procedimento cirúrgico da circuncisão. Então podemos dizer que essa circuncisão era feita para diferenciar quem era de Deus e quem não era. Isso. A partir desse pacto de Deus com Abraão, passa a ser um sinal praticado já no 8º dia de nascimento do garoto, do menino, demonstrando que aquele garoto está sendo dedicado a Deus, ao Senhor, submetido a todas as ordenanças que Deus havia estabelecido e também desfrutando dos privilégios do pacto de Deus com o patriarca Abraão. Gênesis 17, 10, 11, se você está com a Bíblia em mãos, acompanhe a leitura, por favor. Leiamos. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. O verso 11. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Hoje há uma operação que nos dá uma ideia do que era a circuncisão, que é a operação de fimose, e outras semelhantes. Era o que acontecia justamente com todos os judeus, e até mesmo Cristo passou por esse procedimento, de cortar a pele do seu órgão genital, porque afinal de contas Jesus nasceu debaixo da lei, e ele mesmo disse que não veio
a remover a lei, mas cumpri-la cabalmente. Na verdade, a lei está removida no fato de Cristo cumprir. Cristo cumpre, né? Isso, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, quando fala justamente sobre a circuncisão e a posterior apresentação de Jesus no templo. Então, Jesus, como sendo judeu, e ele mesmo disse para a mulher samaritana em João 4, a salvação vem de judeus, ele cumpriu todos os ritos da lei, inclusive a circuncisão. Afinal de contas, ele também é descendente de Abraão, né? Os comentaristas, os evangelistas, inclusive na genealogia de Jesus Cristo, se formos lá para Mateus, por exemplo, Mateus vai listar Jesus como descendente de Abraão. Então, o segundo ponto desse primeiro tópico é o significado religioso da circuncisão. E aí vem uma pergunta, pastor Elton John: por que esse sinal no órgão sexual masculino, né? Que os gentios não tinham isso, que é o que Paulo está dizendo aqui na nossa leitura. Vocês eram chamados incircuncisão, porque vocês não praticavam isso. Embora os teólogos, comentaristas bíblicos, eles comentam que a circuncisão não foi uma prática pioneira dos hebreus. Outros povos no mundo praticavam e ainda hoje praticam isso, baseado em suas crendices, suas religiões, etc. Entretanto, como um sinal da comunhão entre o povo e o único Deus verdadeiro, é a partir de Abraão. Os outros povos fazem isso baseado no seu paganismo, misticismo, crendice, etc. Não tem nada a ver com o nosso Deus. O Deus é quem nós servimos, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus da igreja. Povos que praticam isso, se praticam na ignorância, na idolatria, no paganismo. Mas Abraão não, Abraão estabelece isso para a sua descendência, orientado pelo próprio Deus, conforme a leitura do texto bíblico que acabamos de fazer. Então Paulo está dizendo: olha, vocês, porque os irmãos de Éfeso, a igreja de Éfeso, ela era constituída em sua maioria de gentios, de estrangeiros, de não descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, de povos oriundos de outras etnias, que não a etnia judaica. Aí Paulo está dizendo: vocês outrora eram chamados de gentios, chamados de incircuncisão na carne, porque vocês não tinham essa marca. E aí quais eram, ou qual era o significado religioso desse ato da circuncisão? Na verdade, o porquê de Deus ter estabelecido essa marca tão íntima, porque é íntimo, né, pastor? Quando a gente fala de órgão sexual, a gente está falando de intimidade. Tanto é que algumas pessoas se sentem constrangidas a falar disso, porque é algo muito íntimo, né? Por que esse sinal tão íntimo? E você dizer que o próprio Jesus teve que praticar isso, não é? Ah, é verdade, né? Na verdade, nós não temos assim uma resposta bíblica pontual e precisa do porquê Deus ter escolhido esse sinal. Por que cortar o prepúcio de um órgão sexual e, vamos dizer, por que não amputar o dedo midinho da perna esquerda? Que é uma coisa que não é visível, não é? Por que não raspar, por exemplo, o cabelo, como os nazireus faziam em seu ato de se consagrar ou de serem consagrados a Deus? Né? Por que não outro sinal? Sei lá, fazer um risco na sobrancelha, fazer uma pintura como os povos indígenas, comunidades tribais na África fazem, pinturas em celebração às suas religiões, aos seus deuses. Por que não outros sinais, que não esse, no prepúcio do órgão sexual masculino? Aí talvez essa resposta precisa ninguém possa dar, porque a Bíblia não diz assim explicitamente o porquê. Mas imagina-se, conjectura-se, aí entra uma palavra que os pregadores gostam muito de usar, conjectura, né? Se faz a conjectura de que, e inclusive o nosso comentarista ele vai dizer aqui, de que talvez este sinal na intimidade do homem tenha sido estabelecido por Deus, justamente para falar da importância de que toda a nossa intimidade, a nossa pureza, ela deve voltar-se para Deus. A nossa vida, em seu aspecto mais íntimo, deve ser consagrada a Deus. Eu acho que é o mais próximo, viu, Tiago? Isso, é o mais próximo. Justamente. Não se poderia propor uma cirurgia íntima, até porque a medicina naquela época não era sofisticada. Eu digo de abrir o corpo, de fazer algum sinal interno lá dentro, que a vontade de Deus mesmo é mudar o coração do homem, né? E não mudar o coração no sentido carnal, mas no sentido espiritual da coisa. Mas esse gesto tão íntimo é para mostrar que Deus está interessado no mais íntimo do nosso ser, né? Porque o órgão sexual fala de intimidade. O comentarista ele vai dizer aqui que
como a corrupção e as práticas idólatras, como essas coisas estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, e não é diferente da nossa cultura, né? Inclusive se costuma dizer que são as 3 coisas que mais derrubam homem e mulher de Deus, é poder, dinheiro e o sexo. E quem há de negar isso? A nossa sociedade hoje, não só brasileira, mas o mundo hoje, venera o Deus Eros, o erotismo. Vejam aí os carnavais da vida, né? Que legou, inclusive, neste ano ao Brasil, este alto número de infectados pelo coronavírus. Sabiam plenamente. Já tinha lá os avisos de emergência emitidos pelo governo federal, antes, inclusive, desde fevereiro, já se tinha, né, notícia de casos de coronavírus no Brasil, mas aí os governadores e prefeitos fizeram festa, carnavais, sombódromos, 14 milhões de pessoas aqui, 10 milhões ali, não sei quantos milhões ali, e agora estamos colhendo o resultado disso. E o que é o carnaval? É a festa da carne, é o aval para a carne. Eu acho que não tem um conceito mais oportuno para carnaval do que esse, é aval para a carne. Multiplicam-se as orgias, multiplica-se a infidelidade conjugal, multiplica-se os abusos sexuais. Acredito que os centros de macumba nem abrem, né? É verdade. A coisa é carregada mesmo no meio da rua. Então nós vivemos nessa sociedade também depravada hoje. Não foi só nos dias lá de Canaã, os cananeus depravados, conforme inclusive o livro de Levíticos vai registrar para nós, né? Pai se deitando com filha, mãe se deitando com filho, depravação terrível dentro de casa. Hoje também na nossa sociedade é assim, traição. Não foi só nos dias de Noé, hoje também é assim, né? Não foi só nos dias de Roma, onde se venerava o deus Baco, o deus da bebida, da embriaguez, ou Dionísio. Não, hoje também se celebra essa cultura cervejeira, né? A indústria cervejeira no Brasil lucra milhões ou bilhões. Então aí o comentarista vai dizer, dada essa sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então é como se Deus estivesse dizendo, olha, eu quero intimidade com vocês e eu quero pureza de vocês. Eu conheço a intimidade. Eu acho isso lindo, pastor Elton John, porque é como se Deus estivesse dizendo, eu conheço a intimidade de vocês, eu sei até o que vocês fazem com seus membros sexuais, e eu quero de vocês um compromisso, uma atitude, uma postura diferente dos ímpios, dos pagãos, que são entregues a toda sorte de depravação. Tiago, eu confesso para você que isso era um ponto que eu sempre perguntava a Deus, por quê? Mas hoje eu creio que essa é a condição mais próxima do que a gente pode entender sobre isso aí, porque justamente a pureza, o lembrar e se santificar, muito bem colocado. Eu acho que não tem outro, não sei se você sabe de algum outro pensamento sobre essa questão, mas eu acho que essa é a mais próxima de que se possa imaginar sobre isto. Eu creio que esse é o caminho para interpretarmos o significado religioso da circuncisão. Deus quer ter intimidade com o seu povo, e Deus quer pureza do seu povo, em distinção daqueles povos que vivem sem Deus, alienados da promessa e do pacto com Deus, entregues a toda sorte de depravação. Tiago, só mais uma coisa nesse primeiro ponto, ainda do ponto central, que eu achei interessantíssimo para os irmãos poderem entender os que têm lição e os que não têm. Mas o ponto central fala, e os gentios tornaram-se descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Isso. Aí entra justamente a partir do terceiro ponto do primeiro tópico, que é a circuncisão do coração. Você sabe, pastor Elton John e irmão Reinaldo, que mesmo ainda no Antigo Testamento, o povo judeu não era considerado exatamente um povo de Deus, até que fossem circuncidados no coração. Não bastava, o próprio Moisés já disse isso no livro de Deuteronômio, não bastava a circuncisão carnal, não bastava esse procedimento cirúrgico ao 8º dia de nascimento da criança, era preciso que essa criança crescendo, perseverasse na fé dos patriarcas, perseverasse na obediência aos mandamentos de Deus, agora entregues a Moisés em um novo pacto, o pacto mosaico. Então, desde o Antigo Testamento se falava de 2 circuncisões, a circuncisão na carne, que é um sinal físico, que precisava ter, isso aí era obrigatório,
Não tinha esse negócio de, eu quero obedecer a Deus, mas não quero a circuncisão. No Antigo Testamento, não. No Antigo Testamento, quer obedecer a Deus, quer ingressar, você não é judeu, mas quer quer ser um prosélito convertido ao judaísmo, então você tem que praticar a circuncisão. Inclusive os escravos, os servos da casa, tinham que passar pela circuncisão. Se o povo de Israel fosse para uma guerra e trouxessem soldados como espólio da guerra para serem seus escravos, esses soldados precisavam ser circuncidados. Não tinha papo quanto a isso. Agora, Deus também exigia a circuncisão do coração. O que é a circuncisão do coração? É tirar o pecado da alma, é apartar-se da impureza, pensamentos maus, palavras mais, atitudes mais, compromissos com o pecado, e assumir o compromisso com Deus pela fé e a obediência à lei entregue por Deus. A separação aí é no coração, não é? Aí agora a separação ela é espiritual. Existe alguma base, porque 8 dias não? Não, porque 8 dias, aí existirão especulações quanto a isso, né? Talvez porque Deus quisesse o quanto antes essa criança dedicada a Ele, essa criança entregue a Ele, confirmada publicamente, porque era um ritual público, né? Ou em ambiente familiar, em ambiente tribal. Deus, Ele queria desde cedo essa criança consagrada para Ele, como hoje, desde cedo nós consagramos nossos filhos ao Senhor. E talvez porque a partir do 8º dia, fosse um dia, vamos dizer, o melhor período para essa criança recém-nascida sofrer o menos possível. A gente já vê até evangélicos hoje apresentando a criança ao 8 dias de nascido, no templo, né? É verdade. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Embora exista o paralelo da consagração dos nossos filhos a Deus, Já como a fizemos isso no consagração coração. dos filhos dos judeus ao Senhor por meio da circuncisão e posteriormente a apresentação no templo, que é outra coisa que vai ser estabelecida na lei de Moisés, na verdade nós cristãos não temos, não há nenhuma imposição no Novo Testamento para nós apresentarmos hoje, enquanto igreja, nossos filhos ao Senhor no 8º dia ou no 40º dia, não. Nós apresentamos a Deus quando vemos que é o momento oportuno de levar nossa criança recém-nascida para um ambiente público, entregá-la assim ao obreiro que fará a oração e a apresentação dessa criança a Deus. Mas ressalte-se que, nesse terceiro ponto, Deus exige, isso aqui vai ser o tema predominante então no Novo Testamento, a circuncisão no coração. Cada vez mais no Novo Testamento, agora a igreja, não mais Israel, igreja, se abandona a ideia da circuncisão na carne, para se propagar, se pregar, se ensinar a circuncisão espiritual, que essa aqui agora não é feita pelas mãos de homem, porque Paulo, ele até em um tom crítico, pastor Tom John, em um tom crítico, no versículo 11, ele diz assim, olha, vocês eram chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, que são os judeus, feito pela mão dos homens. Paulo aqui está sendo meio crítico aqui, há uma ironia, há um tom irônico de Paulo aqui, como quem diz, olha, eles criticavam vocês, os judeus, porque de fato eles eram arrogantes, os judeus, né? Era um motivo de orgulho, de prepotência para os judeus, dizerem que eram filhos de Abraão, que eram circuncidados na carne. Observe inclusive, que Jesus, debatendo com judeus que não criam neles, o que é que os judeus disseram para Jesus? Nós temos por pai Abraão, como que se ter por pai Abraão fosse passaporte para o céu, para a eternidade, ou sinal de que eles tinham toda a aprovação de Deus. Aí Jesus faz desmoronar essa prepotência israelita, Jesus cai por terra esse orgulho judeu, respondendo assim, rapaz, vocês deixam de bobagem, porque se Deus quiser, até dessas pedras, Ele pode levantar filhos a Abraão. Não é? Então importa, na verdade, não é ser filho de Abraão na carne, isso é bom. Há pactos de Deus para os judeus, né? Sobretudo, futuramente falando, o reino milenar, né? Deus tem uma aliança com o seu povo judeu que ainda está de pé, mas o que importa mesmo para a salvação, não é a circuncisão na carne, não é o sinal físico externo, é o sinal interior, é ser apartado do pecado, dedicado exclusivamente ao Senhor, por meio da fé no sangue vertido na cruz do Calvário. E Paulo vai no quarto e último ponto desse primeiro tópico, para nós finalizarmos essa questão da circuncisão versus incircuncisão, judeus circuncisos, gentios ou não judeus incircuncisos. Aqui o nosso comentarista traz a circuncisão
na nova aliança, que está no texto de Romanos, na nossa leitura bíblica que nós lemos, né? E aí eu peço novamente a gentileza do nosso irmão Reinaldo ler os versículos 12, 13 e 14 de Romanos capítulo 4. Amém. Romanos 4, versículo 12, 13 e 14. O 12 diz assim: E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. E o versículo 14 diz: Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Olha o que é que o apóstolo Paulo, com a sua grande capacidade de argumentação, está aqui nos dizendo nesta palavra que ele escreveu aos romanos, também considerados outrora gentios, não são judeus, são romanos, estrangeiros, forasteiros, de fora de Israel. Ele está dizendo que Abraão, ele é pai não somente dos que são da circuncisão, dos judeus que têm a marca no prepúcio, mas também daqueles que seguem as pisadas na fé do pai Abraão. Mas à frente a gente vai mencionar um texto lá de Gálatas, onde Paulo deixa assim muito claro, que são filhos de Abraão, não somente os que são segundo a carne, mas os que são segundo a fé. E Paulo vai argumentar que a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, não foi feita pela lei a Abraão, até porque a lei nem existia, a lei foi dada em Moisés, que vem muitos anos depois de Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça que procede da fé. E a gente confirma isso lá em Gênesis 15, versículo 6, antes mesmo do 17, versículos 10 e 11, quando Deus estabelece a circuncisão. Já no capítulo 15, a Bíblia diz: E creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, antes mesmo de Deus estabelecer a circuncisão, já estava claro que a justiça de Deus seria imputada no homem com a condição não da circuncisão, mas a condição da fé. Eu criei, pastor Elton, eu creio, irmão Reinaldo creu, você que está aí de casa também creu. Então, visto que você creu, agora você está dentro da condição que a nova aliança estipula, que a nova aliança, que o Novo Testamento do meu sangue, como disse Jesus, estabelece. Ou como diz João 3,16, Deus enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não é todo aquele que praticar a circuncisão, não é todo aquele que praticar os 10 mandamentos, ou os 613 preceitos da lei mosaica, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O estrangeiro lá, o romano, lá em Filipos, o carcereiro, lá naquela cadeia, que Paulo e Silas à meia-noite cantavam e oravam, e de repente vinha um terremoto, foi aquele reboliço medonho, no desespero, o que foi que o carcereiro perguntou a Paulo? Que devo fazer para ser salvo? E qual foi a resposta de Paulo? Faça a circuncisão, meu filho, chegue, pega uma faca de pedra aqui, vamos cortar agora, põe esse negócio para fora e vamos passar a faca aqui agora. Não foi. Olha, é o seguinte, para você ser salvo, você tem que praticar os 613 preceitos da lei mosaica, meu filho. Se você cumprir só 600 e faltar 13, você já está fora da jogada. Não. Que devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Então a fé, como diz Paulo, e eu queria pedir novamente que o irmão Reinaldo, eu não sei se ele quer fazer um comentário ali também, se quiser fique à vontade, e aí depois eu peço para você já emendar, lendo o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2 para a gente, por favor. E Reinaldo entrando, evangelista Tiago Rosa, então circuncisão, sentido carnal e espiritual, né? Carnal e espiritual. O senhor falou agora do carcereiro, eu me lembrei também do ladrão da cruz, não é? A questão de Cristo, da graça, né? Já ele creu, só fez aquilo. Exatamente. Nem batizar nas águas foi. Nem batizar nas águas foi, não tomou ceia. Não ganhou uma alma para Mas, Jesus. embora isso seja importante, mandamento para nós. Não ganhou uma alma para Jesus. Não passou pela escola dominical, não fez discipulado e chegou no paraíso primeiro que a gente. Então chegou primeiro que a gente. Então, o que dizer
de você que está nos acompanhando aqui, está cheio, a audiência está muito boa, que não é crente, de dizer assim, mas para mim não tem jeito mais, eu estou perdido, tem jeito Tá sim. mesmo, e tá mesmo perdido. E tá. Se você disser que não tá perdido, você tá errado. Diz um hino muito bonito que a gente canta, né? Eu era cego e perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Jesus disse que veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Então você está perdido mesmo. Quando você admite a sua culpa, o seu pecado e a sua perdição, você está certo. Mas há um jeito para você, há uma saída para você, há uma luz no fim do túnel para você, e não precisa mais dos rituais, não precisa mais de legalismo, não precisa mais de sinais físicos para poder ingressar no povo de Deus. A condição para você ingressar no povo de Deus é a fé em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Querido evangelista Tiago Rosa, no livro de Atos, capítulo 15, nós temos um acontecimento muito importante para a igreja, e inclusive é acerca desse tema sobre a circuncisão, que aceita os fariseus, queriam obrigar, né, aos cidadãos, né, que eles só poderiam ser salvos se fossem circuncidados. E Paulo sai de longe, vai até Jerusalém e mostra lá um acontecimento histórico para a igreja. Eu queria que o senhor comentasse algo sobre isso. É verdade. Esse período de transição da igreja, do judaísmo para o cristianismo, não foi fácil, não. Observe, inclusive, companheiros, irmãos que nos acompanham aí, que os maiores opositores da igreja primitiva não foram nem os estrangeiros, não foram nem os imperadores romanos. Os maiores inimigos dos cristãos no primeiro século foram os judeus descrentes. Então, houve esse grande embate nos primórdios da igreja sobre as condições para a salvação. E os judeus que estavam se convertendo, mas ainda presos à lei mosaica, queriam impor esse fardo aos gentios também, de se circuncidarem e cumprirem à risca todos os preceitos da lei, inclusive aqueles que Deus já tinha deixado muito claro, serem destinados para o povo de Israel, como um sinal da comunhão, da aliança de Deus com esse povo, não com o resto do mundo. Então aí vem o apóstolo Paulo, que é brilhante nisso, é certamente o maior nome no primeiro século, em defesa das liberdades cristãs, em defesa da salvação com a condição da fé somente, que é inclusive uma labuta dos reformadores no século XVI. Martinho Lutero, ele defendia isso, e os que seguiram também o seu trabalho, e também nós. A salvação é uma obra da graça recebida pela fé, não pelas obras da lei. Paulo deixa isso muito claro: pelas obras da lei ninguém será justificado, para que ninguém se glorie dizendo, olha, porque eu fiz, então eu recebi a salvação como recompensa. Não, já disse, nós estudamos aqui em aulas passadas, isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Aí eu pediria para você, irmão Reinaldo, ler para a gente Romanos, e você de casa nos acompanha. Está muito gostoso esse estudo, tá? Falar da palavra de Deus é maravilhoso. Evangelista, né? Muitos irmãos aqui colocando, que aula muito boa, a explicação ótima, o áudio está ótimo, estamos aprendendo muito, muitos irmãos aqui conosco. Amém, graças a Deus. Romanos 5, versículos 1 e 2. Romanos 5, versos 1 e 2, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu me amarro nesse texto do apóstolo Paulo. Eu acho isso aqui de uma profundidade, ao mesmo tempo de uma simplicidade. Ele é tão simples que às vezes escapa para a gente o que ele está dizendo aqui. Paulo está dizendo que nós somos justificados pela fé, como Abraão foi em Gênesis 15, 3. Creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Mas Paulo vai dizer aqui, no versículo 2, que nós temos, pela fé, entrada a esta graça, a graça da justificação, gratuita. Paulo está dizendo que pela fé, a fé, então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que a fé é a porta de entrada para as dádivas da salvação. Ninguém é salvo, ninguém recebe nada
relativo à salvação antes de crer. É por isso, inclusive, que nós, diferentemente dos nossos irmãos calvinistas, a quem respeitamos e estimamos, somos nossos irmãos em Cristo, mas temos diferenças teológicas, diferentemente deles, nós não dizemos que a regeneração vem primeiro antes da fé. Porque o calvinista diz, Deus primeiro regenera o pecador, para ele poder crer. Então Deus regenera quem Deus quer que creia, e porque Deus regenerou, irresistivelmente vai crer e vai ser salvo. Não é assim que a Bíblia ensina. Mas com todo respeito, é muito longe essa Não, está longe demais, está longe, não existe regeneração antes da fé. Não tem nem base. A fé está aqui, a fé é a porta de entrada, por isso que eu disse que eu me amarro nesse texto, porque a fé é a porta de entrada para a graça da justificação e todas as bênçãos que procedem da justificação. Da cruz é um exemplo. E João 11, 12, lá está escrito, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam como? Pela fé, a estes foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Então a fé, ela vem antes da regeneração, e não a regeneração antes da fé, porque se isso acontecesse, então a fé não seria a porta de entrada para a graça da salvação, e sim a regeneração é que seria essa porta de entrada. Mas aí não faria sentido então Deus ordenar aos homens que se arrependam e que creiam, porque Deus é que teria que fazer isso no homem, e inevitavelmente o homem creria depois. Não precisaria Jesus ter se lamentado em Mateus 23, 37, dizendo assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis, olha aí, ele quer, Jesus quer salvar, mas ele diz, vocês não quiseram, e por causa da rejeição de vocês, a vossa casa ficará deserta. Então, finalizando esse primeiro tópico, nós éramos gentios, éramos chamados incircuncisão, mas agora no novo pacto, na nova aliança, no novo testamento, na pessoa bendita de Cristo, nós passamos a ser povo de Deus, desde que cumpramos essa condição que é crer em Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. E aí nós vamos então para o segundo tópico, mas antes, pastor Elton John e irmão Reinaldo, permita-me responder um irmão que nos acompanha aqui na página BD Inteligente, irmão Márcio, foi irmão Márcio? Não, irmão Wagner perguntou, quem são as pedras que Deus suscitaria em Lucas 3, foi o que nós mencionamos, né? Até das pedras Deus pode suscitar, Deus pode levantar filhos de Abraão. Isso aí é uma figura de linguagem que nós chamamos de hipérbole, de exagero, né? Aqui, o que é que se está dizendo aqui? Se está dizendo que se Deus quiser, Ele pode até mesmo das pedras, literalmente falando, da rocha mesmo, das pedras, Ele pode levantar, Ele pode, porque Deus não fez o homem do barro, entendeu? O Deus que fez o homem do barro, pode fazer o homem da pedra, sim ou não? Deus pode. Então aqui há um exagero proposital para dizer o seguinte aos judeus descrentes, olha, deixem de orgulho, deixem de besteira, porque ser descendência de Abraão não basta. Se você é descendente de Abraão, se você é judeu na carne, mas você nega Jesus Cristo, você não está fazendo nada. Ele está dizendo, se vocês não quiserem, as pedras bem falarão. Vão, entendeu? Então, meu irmão, ninguém se orgulhe por ser filho de ninguém, por ser da família de ninguém, por ter o sobrenome que seja, por ter a etnia que for, isso para Deus não importa, o que importa é a circuncisão no coração, porque Deus não tem neto, Deus só tem filho, e os filhos de Deus são os que creem em Cristo Jesus. Essa linguagem, como é o nome que você colocou, da colocação das é uma hipérbole, que é uma figura de linguagem que expressa um exagero, eu acho, proposital. Por exemplo, como o próprio Jesus falou pode transportar essa montanha de um lado é para uma outro. figura de exagero, para dizer o seguinte, olha, vocês poderão realizar grandes milagres. Porque tem alguém que acha que realmente as Isso nunca aconteceu na história, embora Deus possa, pelo seu poder, fazer, mas também não é isso que Jesus está querendo nos dizer, para a gente sair pedindo para a montanha sair de um lugar e para outro. Cristiano Nascimento colocou aqui esta exposição do evangelista Tiago Rosa, muito feliz, que bênção, muito boa aula. Muito bem, irmão Márcio está dizendo, podemos afirmar que a origem do povo gentil se deu em Babel? Não, olha, a ideia do povo gentil em Babel se deu origem às várias raças, etnias diferentes. A ideia do povo gentil, ela passa a ser útil, essa ideia de opor-se judeus e gentios, a partir de Abraão. A partir de Abraão e de seus descendentes, é que se pode falar. Porque antes de Abraão não existe judeu, é óbvio, por uma razão muito óbvia. Abraão é o grande patriarca dos hebreus, dele vem Isaac, de Isaac vem Jacó e as 12 tribos, então antes de Abraão não faz sentido.
todo mundo, né? Se a gente for falar em gentil, todo mundo antes de Abraão seria gentil, por uma razão muito óbvia, é porque até então o povo hebreu não existia. E a questão das línguas, tem a ver não? Das línguas? As línguas não interferem aqui, porque você pode ser um judeu descendente de Abraão na carne, no sangue, e, por exemplo, ser brasileiro na nacionalidade. Inclusive o Brasil, ele foi muito colonizado por judeus, que vieram para cá fugindo do Holocausto de Hitler, há 50 anos atrás, inclusive aqui no nosso estado da Paraíba. Aliás, uma curiosidade aí para se interessar os nossos internautas, esse sobrenome Oliveira, Figueiredo, e tem outros sobrenomes também, mas esses são os que me vêm à memória agora. Se você for pesquisar a árvore genealógica, a ascendência desse sobrenome remete a judeus. Inclusive, Oliveira remete a uma das principais árvores, uma das principais plantas que a Bíblia tanto menciona, da cultura judaica, né? Então, esse sobrenome, investigue. Se você tem um sobrenome, inclusive Oliveira, há uma grande possibilidade, Figueiredo ou outro, há uma grande possibilidade de você ser descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Não quer dizer que seja, mas pode ser que sim, porque fazendo um estudo de caso, já se tem percebido isso. O Nordeste, inclusive, foi muito colonizado por judeus fugitivos desse holocausto praticado pelos alemães há décadas atrás. Muito bem, mas vamos para o segundo tópico da nossa lição, porque as horas avançam, e nós temos aqui, estranhos ao concerto da promessa. Paulo, ele lista no versículo 12, aí a gente volta para Efésios 2, no versículo 12, Paulo lista uma série de características, vamos dizer assim, dos gentios, a nossa condição anterior à fé. Ele vai dizer, naquele tempo, no passado, olhando no retrovisor da história, vocês, crentes de Éfeso, que não são judeus na carne, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, porque até no templo judeu, tinha um pátio. Você sabe que Salomão construiu o grande templo, e tinha um pátio para os gentios, havia um limite. Os gentios não cultuavam no templo, quem quisesse ir lá, ia. Se era prosélito, se tinha abraçado a fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, podia ir ao templo. Entretanto, tinha um espaço delimitado para os gentios, tinha outro espaço para as mulheres hebreias, e tinha outro espaço onde os homens judeus podiam estar. E o espaço mais íntimo era o espaço onde os sacerdotes levitas oficiavam. Mas os gentios, separados. Tinha uma barreira de separação. E caso ele quisesse, por curiosidade ou deliberada rebeldia, ultrapassar esse espaço, ele era punido com a pena capital. Ele era executado. Para você ver o que Paulo está dizendo aqui. Vocês estavam separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Aí nós temos o nosso segundo tópico, que vai destrinchar. Por isso que eu disse que nós estamos fazendo um estudo expositivo, porque de fato nós estamos estudando cada um desses pontos. No primeiro ponto do segundo tópico, o comentarista traz aqui uma vida sem Cristo. De fato, inequivocamente, indubitavelmente, para usar uma palavra de domingo, né? Essas palavras bonitas de domingo, indubitavelmente, sem sombra de dúvida, nós estávamos sem Cristo. Era a nossa condição. Era a nossa condição. Para quem não nasceu no berço evangélico, né? Justamente, né? Ou mesmo quem nasceu, mas não abraçou a fé de seus pais. Porque, repito, Deus não tem neto, Deus tem filho. Né? E às vezes você nasce no lar evangélico, mas desde criança e adolescência demonstra rejeição à fé dos seus Tiago, é pais. interessante, você falou dos filhos bem antes, bem no começo da aula, eu vi você falando, é interessantíssimo, e isso eu acho que é pouco falado na nossa igreja. Quando eu falo nossa igreja, eu não cito só a Assembleia de Deus, mas falo na igreja evangélica como um todo. Às vezes as crianças que são nascidas no lar evangélico precisam confessar, não sei se você concorda comigo. Isso. Precisam confessar a Cristo como Salvador. É importante que desde criança nós levemos os nossos filhos a Cristo Jesus, orando por eles, lendo a Bíblia Mesmo com tendo eles, apresentado. cantando louvores ao Senhor, mesmo tendo apresentado ao Senhor. Mas é claro, essa criança, quando ela vai ganhando consciência de individual, de que ela é uma pessoa, de que ela é autônoma, de que Deus existe, de que ela é pecadora, porque de fato é, então ela precisa
de fato, confessar Cristo conscientemente como seu salvador pessoal. Isso não quer dizer, pastor Elton John, também, que uma criança que nasceu no lar evangélico, obrigatoriamente, ela tem que ir num culto, levantar a mão e dizer, eu quero aceitar Jesus, e vir à frente. Não é isso. Eu já vi isso. Já Não é. Se ela quer fazer, ótimo, testemunho público da sua fé, ótimo, também ninguém vai proibir, não precisa vir, você nasceu no lar evangélico, fica aí, você é salvo. Não, quer vir, como disse Jesus, não impeçais, deixai vir as minhas criancinhas. Então, se o filho quer vir, quer fazer essa decisão pública de que quer aceitar Jesus, é claro, que maravilha, venha, minha filha, vamos orar com prazer a você e vamos apresentar você a Deus, mas não é necessário isso, até porque aí, volto a citar o exemplo do Senhor, o ladrão da cruz, observe, o ladrão da cruz, ele não disse, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, escreve meu nome no livro da vida, que é o que a gente costuma pedir para os pecadores que aceitam Jesus repetir, não, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, foi a confissão de fé dele. E ao dizer isso, ele está assumindo que Jesus é rei, que Jesus é Senhor, que Jesus é santo. E Jesus aceitou isso como a sua confissão de fé. Então, uma criança que em casa, com seus pais, diz que crê em Cristo, que entende que Jesus é seu Salvador, que ela é pecadora e precisa de Cristo, pronto, a confissão dela está feita. Não precisa outra coisa além disso. Então, uma vida sem Cristo é a situação do gentio. Por isso eu insisto, pastor Elton John, que não faz sentido hoje nós nos referirmos a nós como gentios. Porque gentio é aquele que está sem Cristo e que também não é da descendência de Abraão. Mas nós agora estamos com Cristo. Para a nossa linguagem de hoje, o ímpio, né? O ímpio, o descrente, o não convertido, ele é esse gentio hoje, né? O estado, aí nós voltamos para o título da nossa lição, a condição dos gentios sem Deus. Ele não tem Cristo Jesus, né? Então a gente vê aí hoje, o Brasil, 220 milhões de habitantes. Muita gente diz, eu tenho Deus desde que nasci, mas eu pergunto, e Cristo? Porque Deus, de fato, se você observar, irmão Reinaldo, todo mundo tem um Deus. O budista tem um Deus, o kardecista, o espírita tem um Deus, o que bate o Xangô lá, o candomblé, também tem o seu Deus. Deus todo mundo tem. Agora eu quero saber, e Cristo você tem? Aí eu lembro lá de João 14, Jesus dizendo assim aos seus discípulos, crede em Deus, crede também, crede também em mim. Porque não basta esses negócios de dizer, eu sou teísta, eu creio em Deus, tá, você crê em Deus, mas que Deus você crê? É preciso crer em Deus, na existência de Deus, o ser superior que criou todas as coisas, que é dominador, que é rei, que é soberano, que existe, que é real, mas você precisa crer em Jesus, a quem Deus enviou. Você precisa crer no Filho de Deus. Não basta dizer eu creio em Deus, porque os hindus lá na Índia também têm Deus. Você sabe, pastor Elton John, que na Índia existem mais de 300 milhões de deuses. E aí, está com a salvação garantida? Diante de Deus está tudo certinho? Era para ser a nação mais tranquila, né? 300 milhões de deuses. Se bastasse ter um Deus, fosse suficiente, então pronto, os indianos, olha, ele é o povo mais correto do mundo. Salvação garantidíssima. Não. Cristo. Onde é que Cristo cabe lá? No meio desse panteão de deuses. Onde Cristo está? Porque quando o homem crê em Cristo Jesus, pastor Elton John, aí ele abandona Shiva, aí ele abandona Hare Krishna, aí ele abandona Buda, aí ele abandona Alá. Quando o homem crê em Cristo de verdade, aí ele vai adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a Santíssima Trindade, Deus eternamente existente em três pessoas distintas. Então, não basta crer em Deus, como Jesus disse, crede também em mim. Então, da próxima vez que você, meu irmão, minha irmã, for evangelizar uma pessoa na rua, olha aqui, uma aplicação prática, pastor Elton John e irmão Reinaldo, da próxima vez que você for evangelizar uma pessoa, e essa pessoa dizer, eu tenho Deus desde que nasci, aí você gentilmente devolve uma outra pergunta a ela, mas e Cristo? E Jesus? Se alguém perguntar, mas ele e o Pai não é a mesma pessoa? Aí você diz, não é a mesma pessoa, não. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Quem morreu na cruz não foi o Pai, nem o Espírito, foi o Filho. Deus deu o Filho, para que todo aquele que nele, no Filho, crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então a evangelização da igreja é uma evangelização que centraliza, pastor Elton John. E aqui eu quero refutar, com todo o vigor da minha alma, quem diz que o pentecostalismo não é cristocêntrico.
Quem diz que os pentecostais não exaltam a Cristo, os pentecostais abandonaram a cruz, os pentecostais inventaram um monte de coisa, é o povo do ré pra prá, do reteté, do movimento, e Cristo passa longe. Mentira, falsa acusação, palavras de ignorância daqueles que nos odeiam e não conhecem a nossa história. O pentecostal prega que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e Jesus Cristo breve voltará. É Cristo, 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 Cristo é o nome acima de todo nome, a quem nós apresentamos como o único e suficiente Salvador de toda a humanidade. Aliás, se os 8 bilhões de pessoas que habitam no planeta Terra hoje crescem em Cristo, haveria lugar no céu para todos eles. Tiago Rosas, Sim. eu estava folheando aqui e me deparei com o texto de Atos 17, versículo 19, onde Paulo está lá no Areópago e lá ele defende que eles nasceram crendo em vários deuses, menos no único Deus verdadeiro. É verdade. Aliás, se você que está nos acompanhando quiser tomar nota, tome nota disso. Eu coloquei aqui na minha lição. Minha lição ela é toda riscadinha assim, toda marcadinha, pastor. E eu coloquei aqui que quem venera vários deuses, na verdade adora Deus nenhum. Porque só existe um Deus verdadeiro. O resto é invenção da mente humana. Eles não existem. Então, o homem que adora vários deuses, como foi lá no Areópago, os homens muito politeístas quer dizer que adora vários deuses, muitos teístas, de teos, Deus no grego. Então, politeísta é quem venera vários deuses. Paulo diz, olha, vocês são em tudo supersticiosos. O Brasil é um país supersticioso, né? Olha que absurdo, pastor Elton John, eu não entendo isso. É a condição do homem sem Deus, e ele está sem Cristo. Vê se tem lógica. Você que está em casa nos acompanhando, diga para mim se tem lógica. O camarada diz, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens, mas ele não sai de casa sem primeiro colocar o pé no vidro do rádio para ouvir qual é a previsão para o seu signo naquele dia. Ah, você que é de câncer, você que é de câncer, misericórdia, você que é de Capricórnio, você que é virgem, camarada já namorou mais que Salomão, é de virgem, você que é disso e daquilo, a previsão para o seu astral, o mapa astral, quem foi que inventou? Aí eu não entendo isso. O camarada diz, eu não creio em Deus, mas chega para o colega e diz, boa sorte. Boa sorte? O que é sorte? O que é sorte? Quer dizer, ele não acredita em Deus, mas acredita na sorte. Crente não diz boa sorte, crente diz Deus te abençoe. Até a nossa linguagem é diferente quando a gente passa para o lado de cá, para o lado de Cristo. Antes de Cristo é boa sorte, boa sorte, boa sorte. Depois de Cristo é Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ou como o Senhor disse a Gideão, vai nessa tua força, varão valoroso. Essa aí é a condição do homem com Deus, né? Essa é a condição do homem com Deus, muito bem. Tiago, eu estava pensando assim, que em todas as religiões que você citou, nenhuma tem uma base tão contundente como a Bíblia Sólida. Sagrada. Não Só tem, a Bíblia. não tem. Porque se você lê a Bíblia Sagrada, eu até fico preocupado quando alguém que diz que leu toda a Bíblia e eu acho que leu sem motivação, para não se converter. Porque quando você lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vê tudo se cumprindo, consegue visualizar um Deus verdadeiro e consegue ver que tudo que está acontecendo e o que vai acontecer é a Bíblia se cumprindo na íntegra. Se você pegar o livro de Joseph Smith, por exemplo, dos Mormons, você leu, não sei se quem teve a oportunidade de ler, se você não tiver base, nem leia também, né? Tiver uma estrutura, é totalmente fora, não tem base. Se você pegar, você falou de Hare Krishna, se você lê as ideologias, não tem nada a ver. Não tem fundamento, não tem fundamento. base, até mesmo as previsões de Ellen White, os adventistas do dia, muitas previsões falharam, tudo furado. Mas Tudo claro, claro. Mas se você pegar a Bíblia Sagrada, a história, esses dias eu estava, nem vou citar, um moço da nossa igreja, não aqui de Campinas, nem da Paraíba, mas de fora, um moço criado dos nossos dogmas, das nossas crença na palavra, hoje virou um cientista e virou a cabeça. O cabo virou a cabeça. Alguém perguntou para ele, você fica com a ciência ou com Cristo? Ele disse, fica com a ciência. Então,
Na verdade, não há uma oposição entre Cristo e ciência. Não, com certeza. Já dizia o professor e físico, mestre Adalto Lourenço, que toda Bíblia corretamente interpretada e toda ciência devidamente estabelecida nunca estarão em contradição. Essa contradição ela só existe na cabeça do ateu, do gnóstico e de quem realmente quer viver no pecado. Quem quer viver no pecado sem achar que deve satisfação a Deus, aí ele rejeita Cristo. É como Jesus disse: os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não quiseram vir para a luz para as suas mais obras não serem reveladas. Então, voltando para a lição, eu quero dizer para você o seguinte, principalmente aos jovens universitários, né? Que ingressaram na universidade, ou que vão ingressar na universidade, nunca esqueça da palavra, priorize ela. Uma vez, Tiago, demonstrando o livro dele, o Bibifix, né, que foi o segundo livro, não é? O Tiago disse uma coisa que eu nunca esqueci, e nas minhas mensagens, quando vou pregar, às vezes que lembro, sempre falo: nunca coloque um livro à frente da Bíblia. Nunca lê um livro sem antes ler a Bíblia. Você falou. Nem mesmo o meu. Você falou. Isso é ótimo mesmo. Às vezes a gente vê tantos jovens universitários inteligentíssimos, mas que, por sinal, a grande maioria dos nossos jovens universitários, quando entram na universidade, se desvia do Evangelho. A grande maioria, infelizmente. Infelizmente, falta ali, como Jesus disse ao jovem rico, falta-te ainda uma coisa. Né? Então, eu só queria ainda aproveitar o gancho do que o senhor falou, pastor Elton John, acerca dessas religiões inconsistentes, várias que existem no mundo, né? Veja como, me desculpe, a gente não quer criticar a religião alheia, mas venhamos e convenhamos, faz algum sentido você adorar um rato, como os indianos, olham para os ratos e dizem que são deuses. Há uma região na Índia que eles adoram, tem até o templo aos ratos. Faz sentido, pelo amor de Deus, né? Mas eu quero aqui citar um caso que, inclusive, outro dia publiquei no meu Facebook. O evangelista norte-americano Jim Swaggart, um famoso pastor pentecostal, ele debateu lá na década de 80 com um grande líder muçulmano, isso em um auditório público, né? E ele fez uma pergunta ao líder muçulmano que foi a seguinte: por que é que vocês, muçulmanos, podem abrir mesquitas aqui nos Estados Unidos da América, mas nós, cristãos, não podemos abrir templos cristãos nos países árabes, nos países muçulmanos? Aí o líder muçulmano, tentando sair pela tangente, apenas respondeu: não, essa é a nossa política. O evangelista Jim Swaggart então respondeu com muita propriedade, sabedoria, dizendo: na verdade não é isso. A verdade é que o islamismo não pode competir com o cristianismo bíblico. Onde o cristianismo bíblico chega, meu irmão, as trevas são dissipadas. Onde essa palavra consistente, bem fundamentada, chega, é apresentada e ensinada, não tem budismo que prospere, não tem islamismo que prospere, não tem hinduísmo que prospere, não tem candomblé, feitiçaria, religiões e matizes africanas que prosperem, não tem. É como disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8,32. Então, segunda condição, no segundo tópico da nossa lição: separados da comunidade de Israel. Aí aqui, o nosso comentarista, ele vai dizer, né, que nós estávamos excluídos não só dos símbolos externos, mas também os gentios não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança que Deus fez com Abraão. Nós estávamos, de fato, excluídos dos sinais externos, circuncisão, lei, mosaica, tudo mais, mas também dos privilégios, das bênçãos de Deus, por exemplo, prometidas lá em Deuteronômio. Não vou lembrar agora se são capítulo 27, capítulo 28, quando Deus diz através de Moisés: essas bênçãos virão a vocês que obedecerem esses mandamentos, né? Até mesmo os animais de vocês serão abençoados, as vacas darão cria, as ovelhas, as cabras darão leite e tudo mais. Essas bênçãos, esses privilégios eram para o povo de Israel, eram para os judeus, né? Eram para os circuncisos na carne. Tiago, deixa eu deixar aí, é interessante, eu já até voltar a alguma lição passada, porque está tudo dentro do script, né? Mas com relação a dizer que a igreja está separada por Deus desde a fundação do mundo,
Obviamente que Deus sabia que Jesus vinha para os seus. Não só sabia, como ele mesmo tinha planejado. Muito bem, muito bem. É, muito bem. Deus não só sabia, Era só para deixar isso bem claro. mas Deus desde o princípio já Porque tinha pode alguém planejado. pensar que Deus errou, né? Não, Deus nunca errou, Deus não é ignorante acerca do futuro. Isso. Nós não defendemos o teísmo aberto, isso. aquela coisa de que Deus vai tomando conhecimento do futuro com descortinar da história, não. Como a gente. Né? Não, a gente é assim, porque nós estamos dentro do tempo, Deus está fora do tempo. O tempo foi criado lá no início da criação, Gênesis 1 e 2. Lá foi criado o tempo, dia, noite, passado, presente, futuro, passa a existir ali. Na eternidade, essa noção de tempo não existe. Deus é um ser atemporal, Ele está acima disso, grandioso, poderoso, maravilhoso. Ele conhece passado, presente e futuro, com riqueza de detalhes, mais do que nós conhecemos nosso próprio passado. É por isso que no livro de Isaías, o próprio Deus diz assim: eu sou o Senhor, que anuncio o fim das coisas antes mesmo do início delas. Isso é tão prova, basta ler Apocalipse. O que é que Apocalipse diz? O final da história humana. Deus já registrou para nós, na Bíblia Sagrada, o final da história humana. E por que Ele registrou? Porque Ele sabe com riqueza de detalhes. Dentro da nossa lição ainda, é bom entender que alguém pode pensar que Deus ama mais os judeus do que nós, que éramos gentios. Né? E na verdade isso nunca existiu. Não, na verdade o amor de Deus é o mesmo para toda a humanidade. Isso. Não se pode mensurar níveis de amor de Deus para com uns e para com outros. Agora, aqueles que obedecem a Deus e que participam dessa relação de comunhão, de intimidade com Deus, é óbvio que eles estão mais supridos, mais assistidos, mais abençoados, estão mais ligados a Deus espiritualmente e, portanto, estão, vamos dizer, em um nível de intimidade, de relação com Deus, logicamente diferente de toda a raça humana. Eu não sei se você já ouviu, mas a gente, de vez em quando, se pega com alguém dizendo: por que os judeus são tão prósperos? Aí tem a ver com as bênçãos de Deus prometidas a Abraão. Tem a ver com o pacto de Deus com Abraão. Por isso que Deus disse: abençoarei os que te abençoarem. Né? Ou seja, todo o povo hebreu, toda a descendência de Abraão está debaixo dessa promessa. Por isso que nós temos a responsabilidade de amar e orar pelos judeus. A Bíblia inclusive diz: prosperem aqueles que te amam. Né? Então veja o que aconteceu com Hugo Chávez, venezuelano, ditador venezuelano. Isso tem vídeo inclusive gravado no YouTube. Em uma reunião lá com seus ministros, eles bravejou com muito ódio, dizendo: eu amaldiçoo Israel com todas as minhas entranhas. Como foi que Hugo Chávez morreu? Um câncer consumindo as suas entranhas. Né? O povo judeu, para quem não sabe, uma curiosidade: 22%, pelo menos 22%, de todos os prêmios Nobel entregues em toda a história do prêmio Nobel, foram entregues a judeus. Agora a pergunta: quantos brasileiros estão lá nessa história? Qual foi o prêmio Nobel que um brasileiro ganhou? Os judeus já ganharam 22%. É um povo muito abençoado. É um povo de muita cultura. Veja a tecnologia de Israel. Israel tem dessalinizado a água do mar. Israel é um país pequeno, tamanho do nosso estado de Sergipe. Uma terra árida, como a nossa região aqui, interiorana, no Nordeste paraibana. Mas água lá não é um problema para aquele povo. A agricultura daquele povo, sistema de gotejamento. E eles têm importado para mais de 40 países do mundo esse sistema de tirar o sal da água do mar. Porque Deus tem abençoado. Isso tem a ver justamente com esse pacto, com essa promessa de Deus a Abraão. Só um brasileiro na história, Oswaldo Aranha, que... Não, foi um grande nome, inclusive estava lá, né, quando se declarou Israel como Estado, se não me engano, em 1947. É uma honra para nós. Secretário da ONU, né? Privilégio, graças a Deus. Eu queria que o irmão Reinaldo lesse para a gente Gálatas 3, versos 6 e 7, por gentileza. Muito bem. Eu citei esse texto anteriormente, mas agora nós vamos ler. Nossa condição outrora era separados da comunidade de fé de Israel. 6 e 7. Isso, Gálatas capítulo 3, versículos 6 e 7. Diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Os que são da fé são... Os irmãos aqui são da fé? Somos da fé. Amém. Nós somos da circuncisão, somos? O senhor chegou a fazer circuncisão, não? Não, cheguei. O senhor chegou... Nem fiz, nem quero. Ainda mais depois dessa idade, eu... Até estou com medo, porque a esposa já disse: amor, eu não posso ter mais filho e tal. Você passar pelo... Tá com medo de fazer... É a vasectomia que chama, vasectomia. É vasectomia, tá com medo. Estou com medo. Ela disse: corta a barriga. Não dava para ser judeu, não, então.
Mas aí Paulo vem e diz: os que são da fé são filhos de Abraão. Por isso que a gente pode dizer, sem medo de errar, que Abraão é nosso pai na fé. O povo está dizendo aqui que a gente devia ir até meia-noite, viu? Aí olha que interessante, já que o senhor citou o povo, eu mencionei agora há pouco que a religião hindu, ela tem venera mais de 300 milhões de deuses. E olha como é boa a internet, porque o nosso irmão Hélio Júnior, paz ao seu irmão Hélio, que está nos acompanhando na página BD Inteligente, rapidinho aqui, ele consultou a internet e trouxe aqui um link da editora Abril, que é a revista aí, né? Ele trouxe aqui um link dizendo que o hinduísmo venera 330 milhões de divindades, confirmando o que nós dissemos aqui, então, com um site aqui que os irmãos podem consultar para ver como é bom, né? Essa interação, essa sala de aula virtual e a tecnologia usada ao serviço cristão. Muito bem, obrigado, irmão Hélio, pela contribuição. Nós somos filhos agora de Abraão na nova condição. Terceiro ponto do segundo tópico, para a gente então avançar para o último tópico e finalizarmos esse nosso tão agradabilíssimo estudo. Nós estávamos alienados aos pactos das promessas. O que significa dizer alienado? Alienado é por fora. Né? A pessoa alienada é aquela pessoa por fora, que não está entendendo nada. A gente diz no popular, aluada, que está fora do mundo, está no mundo da lua. Nós éramos assim, nós não temos noção das promessas de Deus para Abraão, para o seu povo. Como diz Paulo, né, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então eles estão nas trevas, eles estão na escuridão. O ímpio, ele olha para nós e olha para nós como se fôssemos os fundamentalistas, caretas. Porque o ímpio, ele pensa que alegria, prazer mesmo é carnavalzão, é bebida, é festa. Eu tive um professor na universidade, no curso de sociologia, é o futebol, né? O brasileiro, se tiver o futebol, veja quantos estão aí desesperados, né? Os torcedores, os idólatras mesmo, o torcedor idólatra mesmo, ele está sofrendo de abstinência de futebol, como o maconheiro que, desculpa a comparação, alguém aqui não vai gostar não, mas como o drogado, sabe o camarada viciado em cocaína, que para de cheirar cocaína durante 3 dias, ele fica doido, alucinado. Tem gente que está assim também. Alcoólatra, né? O alcoólatra. Aquele que vive na prostituição, se ele fica uma semana sem se prostituir, ele fica doido. E está lembrando bem, ele está falando para o viciado mesmo. O viciado mesmo. Não é aquele que assiste de vez em quando e tosse lá pelo Brasil. Estou dizendo o viciado mesmo. O camarada que é idólatra mesmo de time de futebol, ele está sofrendo de abstinência agora, porque está tudo parado. Por quê? Porque ele acha que a alegria é isso. O prazer é isso, é droga, é festa, é cachaça, é mulher, é futebol, é jogatina, é tudo mais. Alheio, alienado, fora. E nós somos os extraterrestres. E nós somos os caretas, os extraterrestres, os cabeçudos, somos nós. Na verdade não, amigo. Na verdade, quem está do lado de cá é que bebeu da água da vida. Quem está do lado de cá não precisa da água É por ardente. isso que eu digo para o jovem e para as pessoas que estão lá fora, que diz assim, eu acho que o evangelho é muito monótono. Tem gente que, tem gente que chega assim e diz, rapaz, você é tão inteligente, fez uma universidade, como é que você pode ser crente? Aí eu devolvo dizendo o seguinte, como é que você pode não ser crente? É verdade. Não faz sentido não ser crente. Quando Paulo fala do culto racional lá em Romanos 12, ele quer dizer justamente isso, é o culto que faz sentido, o culto que é fruto do entendimento, do discernimento. Quando você entende quem você era, o que Cristo fez por você e aonde Ele quer te colocar na eternidade, é totalmente racional servir a Cristo. Faz todo sentido. É por isso que Norman Geisler, um famoso apologista, um homem de Deus, ele escreveu um livro que eu acho que os irmãos já leram, você também que nos acompanha já deve ter visto pelo menos a capa desse livro. O título do livro é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Porque para ser ateu você precisa ter muito mais fé do que fé para ser crente. Faz sentido o ser humano dizer assim, olha, nós somos descendentes parentes dos macacos. Nós éramos como Darwin na teoria da evolução propôs. Nós éramos há milhões de anos atrás amebas, bactérias que habitavam naquela sopa cósmica lá que fervia não sei quantos milhões de graus Celsius. Faz sentido isso? Olha como a mente do homem, pastor, é curioso. O ser humano, ele realmente é terrível. Ele olha para 3 riscos gravados numa rocha, 3 riscos em movimento retilíneo, retos, 3 riscos. Ele conclui logo o quê? Passou um ser inteligente por aqui. Um homem, sei lá, Neandertal, Homo sapiens, o que é que seja, passou por... Isso aqui é obra de um ser inteligente. Não é obra do acaso. Mas esse mesmo homem, ele olha para o universo,
sintonizado, perfeitamente organizado. Ele olha para si mesmo, para a humanidade, para o corpo humano, o DNA humano, perfeito, e diz: não, obra do acaso. Meu Deus. Do Big Então, Bang. eu só posso concluir o quê? Que o ateu, ele não é ateu por falta de prova da existência de Deus, por falta da prova de um ser inteligente superior que criou e que sustenta todas as coisas. Ele é ateu porque ele não quer crer em Deus. E o macaco, Porque ele quer viver na prática do pecado sem dar satisfação a ninguém. e o macaco continua sendo macaco, né? Não evoluíram, né? Se alguém crê que macacos evoluem, eu pago passagem para você ir na África, então, fazer os macacos Eu evoluírem. vi o Ariano Suassuna. E nem também o homem está evoluindo para outra Eu espécie. vi o Ariano Suassuna, apesar que alguns não gostam, né? Mas ele faz Muito inteligente. uma síntese, eu gostava muito de ouvir ele. Ele tirou um pegador, não sei se você já viu, da bolsa, um pegador. Não vi. Ele tirou um pegador da bolsa e disse: vê se o macaco consegue fazer um pegador. Muito simples, um pegadorzinho só. O macaco não faz. Muito bem, nós éramos alienados. Eu pontuo aqui para a gente finalizar esse tópico e rapidinho concluirmos a lição com o tópico seguinte. Antes, nós éramos ignorantes. O próprio Paulo reconhece isso, né? Deus não levando em conta o tempo da ignorância, porque nós andávamos na ignorância, né? Muitas vezes criados numa religião mentirosa, recebemos aqui dos nossos pais, né? Não tem aquela coisa de nasci na minha lei vou morrer, porque meu avô era assim, minha mãe é assim, eu também vou assim, pronto, ignorância, isso é ignorância. E não procura nem ler, né? Nem ler, nem pesquisar, nem mesmo a Bíblia, porque se ler a Bíblia, a idolatria cai por muda na terra. hora, Então, antes nós éramos ignorantes, mas agora somos instruídos. Antes, com a verdade encoberta, mas agora com a verdade revelada. E quem diz graças a Deus por isso? Graças a Deus. Pentecostal da glória a Deus até em live, viu, irmão? Então Dá, você dá. você que está em casa nos acompanhando, pode dar Até- glória a Deus até aí em também. casamento, né? Dá. Só lembrando a você, o que o Tiago falou, lê a Bíblia, coloca por terra tudo. Vimos aí, abalou até alguns que não, algum tempo atrás, você viu aí, não sei se um padre, um bispo, não sei a maneira católica, que ele falou que a igreja está acima da palavra. Não sei se você Já ouvi, verdade. E uma palavra Não, na verdade, o catolicismo romano ensina isso. Ensina isso. Que foi a igreja que fez a Bíblia, então logo a igreja está acima da Me Bíblia. parece que Martim Lutero... Não, claro, a escritura para Martim Lutero ela tem posição proeminente, e de fato é assim. Na verdade, a igreja existe submetida à Bíblia Sagrada. A igreja, nós tivemos até, pastor, Inclusive, ele ensinou isso. né? ensinou isso. Nós tivemos algum tempo atrás, alguns anos já faz isso, uma lição que ela era intitulada assim, a igreja serva da Bíblia. Não sei se os irmãos lembram. Foi um estudo de bibliologia que nós tivemos na escola dominical. E na capa da revista, o tema do trimestre era a igreja serva da Bíblia. Porque, de fato, a Bíblia tem autoridade sobre a igreja. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. é o próprio A Deus. própria palavra precede a igreja. A igreja foi fundada em Pentecostes 2 mil anos atrás. Agora, Deus já está falando na sua palavra há quantos mil agora anos? me vem a memória assim, como Martim Lutero, um homem tão inteligente, né? E tem uma colocação como essa, mas todos são falhos, né? Não, na verdade ele defendeu isso enquanto vivia na ignorância do catolicismo. Porque... Não, uma vez entendido a Bíblia Sagrada e abraçado a reforma protestante, ele largou isso. Tanto é que um dos dogmas, um dos pontos da reforma protestante é sola scriptura, muito bem. expressão em latim que quer dizer somente a escritura. Então, quando o padre disse que São Martim Lutero... Não, ele cita o Martim Lutero, mas na época Mas, anterior à conversão. na mesma condição dele. Na mesma condição que eles hoje se encontram. Último tópico da nossa lição. Sem esperança e sem Deus. Porque foi isso que Paulo disse aqui, ainda no versículo 12, Efésios 2. A última parte do versículo diz, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí eu lembrei do hino 171 da harpa cristã, que inclusive está sugerido na nossa lição, como um hino para ser cantado na escola dominical, o hino 171. E esse hino, ele me traz ótimas recordações, pastor, porque eu ouvia muito esse hino 171 da harpa cristã sendo cantado, nos cultos ao ar livre que meu pai dirigia, quando eu era uma criança de 8, 9 anos de idade, tanto nos cultos de quarta-feira à noite, que é tradicional a nossa igreja Assembleia de Deus em Campina Grande fazer ainda hoje, e também nos cultos de domingo à tarde em praça pública. Nunca me esqueço, meu Deus. Meu pai carequinha, na praça ali do bairro do Tambor, 2 horas da tarde, sol escaldante, e ele cantando. Era um pecador, andava sem Jesus. Olha, sem Jesus, que a gente acabou de falar, né? O tópico 2.1, sem Cristo. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou remido,
Cristo me salvou, com seu sangue me... Eu sou um amante dos hinos da harpa cristã. Sou apaixonado pela rica teologia que esses hinos Esse trazem. louvor mostra o antes e o depois, né? Justamente o primeiro ponto e o segundo ponto desse tópico. Desprovidos de esperança e sem Deus no mundo. Porque, de fato, meus irmãos, esse tópico ele é mais rápido. São só 2 pontos, então nós vamos ser bem econômicos aqui. O homem, antes de conhecer a Deus, e também não conhecendo o Deus de Israel, porque o judeu piedoso, antes dos tempos de Cristo, que era piedoso, ele tinha esperança. Ele estava ligado a Deus, porque ele estava debaixo da aliança daquele tempo. Então ele conhecia Deus, ele gozava das bênçãos de Deus. Se ele morreu na fé, morreu salvo. Nós vamos ver no céu. O próprio Jesus disse: muitos virão do ocidente e oriente, sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, Jesus está dizendo que Abraão, Isaac e Jacó vão estar no céu. Ninguém tem a dúvida disso. É Jesus quem diz: Abraão, Isaac e Jacó estão salvos. Por quê? Porque viveram na fé que o Antigo Testamento prescrevia para eles. Mas o homem que não segue o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e ignora Cristo Jesus agora na nova aliança também, ele está desprovido de esperança. Ele torce por boa sorte, conforme nós dizemos, ele pode até ter otimismo, mas esperança verdadeira ele não tem. Deixando claro para os telespectadores, Tiago acabou de falar com relação, Cristo morreu em prol da graça, Tiago, né? Só para eles entenderem. E alguém pergunta: pastor, como é que fica a salvação dos que morreram antes de Cristo, né? Isso, boa pergunta. Boa pergunta. Todos os que morreram antes de Cristo, na fé que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento, a fé dos patriarcas, dos profetas, eles estão salvos. Estão salvos por Cristo, inclusive. Mas como pode isso ser? Explico, muito simples. Inclusive eu já preguei isso aqui nessa mesma igreja aqui, que agora estamos ministrando essa aula. O pastor Jorilson dirigiu aqui, e no convite que o pastor Jorilson me fez, eu ministrei essa palavra aqui. Deus me traz a lembrança disso. A morte de Cristo, ela tem efeitos para o futuro, os que viriam a crer nele, para os que viveram na época dele, o ladrão na cruz é o grande exemplo, mas também para os que viveram antes dele na fé. O sangue de Cristo tem efeitos retrospectivos, porque ninguém chegará ao céu sem ser pelo sangue de Cristo. Ninguém, desde Adão até Jesus, ninguém chegará ao céu sem ser pelo sangue de Cristo. O cordeiro já estava simbolizado lá. Por isso Apocalipse vai dizer que o cordeiro estava sacrificado desde a fundação do mundo, porque desde a fundação do mundo só há um meio, pastor, de ser salvos, é pela graça de Deus, recebida por meio da fé, não existe outro. Não foi porque cumpriram a lei é a consequência da fé que eles têm, porque quem não crê na lei não pode cumprir a lei. É como nós hoje, nós vivemos a santificação, mas a santificação é consequência da regeneração que recebemos. Ninguém se santifica para ser regenerado. A regeneração, ela vem primeiro a fé, regeneração, e depois, em consequência, a santificação. Então, desprovidos de esperança. O que é que eu quero dizer nisso aqui sucintamente? O homem sem Deus, sem o conhecimento da palavra e sem Cristo Jesus, ele pode ter otimismo, mas esperança verdadeira ele não tem. Observe que o ímpio, ele costuma dizer o seguinte: a esperança é a última, para nós é diferente. Os irmãos que nos acompanham na live da EBD Inteligente sabem disso, que não é a primeira vez que eu digo, já disse outras vezes esse trimestre. Na boca do crente, irmão, até a linguagem do crente tem que ser diferente da linguagem do descrente. Na verdade, a nossa esperança não é a última que morre. A nossa esperança foi a primeira que morreu. Ao terceiro dia, ela ressuscitou. E hoje vive para nunca mais morrer. Glória a Deus. A nossa esperança não morre, e isso vai dizer, inclusive, Salomão no livro dos Provérbios, que vinda a tempestade, a esperança do ímpio desvanece, mas passada a tempestade, o justo permanece de pé. A nossa esperança não morre nem mesmo diante de pandemia. Em tempos de pandemia, olha o que diz Abacuque, o texto bonito que foi base para muitas pregações e até hinos lindos que nós cantamos. Os últimos versículos lá do livro de Abacuque: mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. A esperança do homem que verdadeiramente está ligado a Cristo morre. Por quê? Porque Cristo é a esperança. Quer prova disso? Paulo. O que foi que Paulo disse?
Cristo em vós, esperança da glória. E o último ponto, sem Deus no mundo. Ai, meu irmão, esse aí é o pior quadro. Porque o homem que não tem Deus, ele pode ter dinheiro. O homem que não tem Deus, ele pode ter nome. O homem que não tem Deus, ele pode ter grandes amigos. Mas se o homem não tem Deus, ele está perdido. Ele está no escuro. Ele está num beco. Ele está numa prisão. Mais do que isso, ele está num cemitério. Para que imaginarmos a metáfora utilizada por Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós estávamos no cemitério, nós éramos zumbis. Eu disse isso na nossa live domingo passado na página BD Inteligente. Nós éramos mortos vivos, zumbis espirituais, porque Paulo disse que nós andávamos nos desejos da carne, mortos que andam. O que é morto que anda? É um zumbi. É um morto-vivo. Sabe esses filmes de terror terríveis? De terror terrível. Olha que redundância. Esses filmes de terror terrível. Pronto, éramos nós espiritualmente falando. Zumbis. Sem Deus, sem luz, sem fé, sem esperança, com medo do amanhã, com medo de coronavírus, chikungunya, ebola, zika, dengue, com medo de tudo isso, com medo de assalto, com medo de morte. Mas agora, com Cristo, com Deus, com fé, com a palavra, com o Espírito Santo, nós temos os pés no chão, cabeça no alto, coração firme, e a gente pode cantar o 545 da harpa cristã, porque Ele vive e eu posso crer no amanhã. O pastor Pacheco, de saudosa memória, sempre gostava de dizer: ser crente é tão bom, é tão maravilhoso, e ainda tem o céu para nós, né? Ainda tem o céu para nós, porque além de ser crente aqui na terra, é tão gostoso, porque Tiago, ele quer que isso entra na sua cabeça. É tão gostoso ser crente, porque a gente desfruta de tanta coisa maravilhosa. A gente estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui passando uma temporada, mas quando a igreja for arrebatada, nós estaremos. E outra coisa, estaremos na mesma condição de Cristo. Tiago me trouxe a memória aqui. Nós também não morreremos mais. Não morreremos mais. E não é só quando Cristo vier, nós não só teremos uma vida eterna, será uma vida de uma qualidade incomparável. Porque também, se fosse para viver, pastor Elton John, se fosse para viver também eternamente, vamos viver eternamente, com zika, chikungunya, ebola, coronavírus no céu, na eternidade, pagando aluguel, acabando o gás, faltando energia, apagão, bico de papagaio nas costas e um monte de presepada, essa vida eterna eu não queria. E sabe o que eu fico pensando assim, para nós encerrarmos, eu fico pensando assim: você falou que o Senhor criou e fez o universo tão perfeito, e o mundo, e aqui na terra, tantas coisas maravilhosas para nós concluirmos. Mas você imagina como será o céu? Como é o céu? O céu é maravilhoso.